Meu Deus, tá tremendo demais. Que isso? Que isso? Que isso? É, meus queridos, estão querendo virar harleiros, só que são harleiros descapitalizados assim como eu, então vocês estão no vídeo certo, porque essa aqui é a minha motoca, a Dyna Street Bob, e hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não vale a pena, problemas crônicos dessa motoca aqui, então vamos nessa. Vamos começar o vídeo, rapaziada, essa aqui é a nossa realidade. A gente tem duas Harley Davidsons, aqui é a minha Princesa Peach, a minha Lagarta particular, e ela tá ali na motoquinha dela também. Sujo, coitado. E essas aqui são nossas motocas, gurizada. Pra vocês terem uma ideia que isso aqui praticamente vale o nosso apartamento. Mas a gente é apaixonado e é assim mesmo. Então é o seguinte, o que se atentar primeiro ao comprar uma Harley Davidson Dyna? A partir de 2006, esse modelinho de motocicleta, tá? A Dyna, conhecida aqui pelos amortecedores bichoque aqui na traseira, já vem com os modelinhos injetados e já no motorzinho Twincan 96. Como descobrir que a motoca é 96 ou qual motor que é ela? No filtro de ar tem aqui escrito 96 cubic inches ou 103, que é o outro motorzinho. Problemas conhecidos dessa motoca de todos os anos é a vibração excessiva dela, principalmente no guidão, e isso é causado por conta desses coxins aqui que tem embaixo no guidão. Porém, sinceramente, gurizada, não é algo que atrapalha, tá? Não me incomoda, pelo menos a mim não. Eu acho até bacana porque parece realmente que você tá segurando uma moto ali forte, você tá mostrando ali o poder do motor. Cara, eu acho muito bacana. E quando você acelera a moto, essa vibração é quase imperceptível também. Vazamento de óleo, gurizada, mito, tá? Harley Davidson não vaza óleo não, minha moto fica paradinha aqui, eu não vejo um pingo dela, tá? Se não pingou, provavelmente não tem mais. Brincadeira, ela não pinga mesmo. Mas agora eu vou falar de um problema que acontece em praticamente todas as Harley Davidsons, praticamente porque eu digo que na maioria das Dyna é comum pelo menos ver esse problema, que é no compensador, tá? Nas molas do compensador. E não tem o que fazer, gurizada. É caso de projeto, tá? Os motores Twincan 96 sofrem desse mal aí. O 103, que é um pouco mais reforçado, também sofre desse problema, tá? É das molas que amortecem o impacto do motor ali no sistema primário, tá? No compensador, na corrente, na embreagem. Fazendo uma analogia, tá? É como se fosse o motor da Harley uma marreta, tá? Então quando ele funciona, ele dá uma marretada ali no sistema primário, e para compensar, né, para dar uma aliviada nessa marretada aí, eles colocam essa mola ali, o compensador, né, que faz com que o sistema primário ali não sofra tantos danos. Então quando você for ver uma Dyna dessas aqui para comprar, se você fizer a ligada dela ali, ela começar a fazer uns barulhos estranhos, parecendo o Pastor Mirim ali, cara, é porque provavelmente ela tá com problema nesse sistema aí, vai ter que fazer a troca. E esse sisteminha aí para trocar, só de peça ali vai uns 900 pila. Tem mais contra, Will? A suspensão traseira dela é bem rígida, tá? Então pra quem anda com garupa aí, vai usar o banco original dela, vai sentir um pouquinho. Mas se tiver um banquinho da Celata também ali, fica bem mais confortável a moto e já era. E pra quem não sabe, o banquinho da Celata é esse aqui, ó. Esse banquinho aqui, ó. Esse é o banquinho da Celata. Acabei de colocar aqui, tem pro garupa também. Harley é gastona? Cara, não é. São motos que trabalham ali com uma rotação baixa, então são motos que são relativamente econômicas, tá? Imagine vocês uma moto de praticamente 1.600 cilindradas fazendo aí seus 20 km por litro na estrada, tá? Na cidade chegando ali a fazer 18, 17, 18, tá? Ah, por que não dá tanta diferença assim de estrada pra cidade? Porque é um motor muito forte, tá? É um motor que praticamente ele não vai fazer força tanto na estrada quanto na cidade, então ele vai fazer praticamente a mesma coisa, tá? Mesmo com o vai e para ali da cidade, ele é um motor ainda muito econômico. E pra gente falar um pouquinho mais sobre essa motoca, vamos ouvir o ronco dela e vamos pra rua, né? Que é o mais interessante. Agora sim, gatos, é hora que a vizinha infarta as velhas peidem a zon que chora o puro som de Milwaukee ligando com o poderoso V2, que mais parece um Opala intolerante à lactose. É brutal uma Harley ligando. Isso aqui é uma das coisas que fazem dela tão legal. Você realmente sente que tá em cima de uma máquina que tá brigando para funcionar. Especificações técnicas da linha Dyna. Uma curiosidade, o que é esse 96 e 103 dos motores da linha Twincan? A Harley, por ser americana, ela usa padrões de medidas diferentes que ela herdou dos seus colonizadores ingleses. Então 96 e 103 são medidas em inches, ou aqui conhecidos como polegadas. Então 96 seria equivalente ali a 1.580 cilindradas por aí, o que gera seus praticamente 12 kg de torque. Elas para retomada são absurdas, elas arrancam o asfalto do chão. Eu vou dar uma esticadinha aqui para vocês verem. Vale lembrar que nesse vídeo ainda nós vamos colocar ela na BR para sugar tudo que dá. Lá ele, vamos pegar os pão abertos. Não façam isso em casa, rapazes. Esses pipocos que ela larga depois que ela acelera é muito massa, velho. Nessa brincadeira a mulher ficou lá pra trás, eu vou parar aqui pra esperar ela. Uma dica, se a tua mulher te disser pra não comprar moto, ou até ameaçar, né, que vai embora, o famoso eu a moto, tu diz assim pra ela: amor, tu é a coisa mais importante da minha vida, eu jamais te trocaria por uma moto. Talvez assim ela te deixe até comprar, e tu fica com as duas. Tecnologia!
E se não funcionar, aí sim, tu larga ela e fica com a moto. Ou arruma uma que gosta de moto, assim como eu, né? Legal é que Harley Davidson você já sabe que tá chegando pelo barulho, né? Olha lá, tem de longe. E a dela nem tá tudo barulhenta, porque ela tá com um abafadorzinho. Ê, boneca! Gurizada, muita gente gosta de começar no mundo da Harley Davidson, até por causa do preço, que é um pouquinho mais barato, é com a 883. Eu fiz um review dela também, tá aqui no canal. Então dá uma olhadinha lá pra quem tá pensando em comprar uma 883. Tem um reviewzinho lá, é um reviewzinho semi-completo, ainda vou fazer um mais completão. Eu acho que vale a pena dar uma conferida também. Tá tudo bem aí? Se perdeu? Eu não me perdi, você que passou no sinal amarelo em 2 sinais e seguiu por uma rota que a gente nunca faz. Rapaziada, eu vou pedir agora pra minha Lemoa ligar minha motoca pra eu mostrar pra vocês aquele bote que eu falei no início do vídeo, né? Que a moto tem um motor muito violento. E olha só o que ela chega a fazer quando ela engata, tá? Isso aqui é coisa de Harley Davidson mesmo, cara. É uma marca registrada da marca. Eita, nós que pancada, a roda chega a girar, meu. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos olhar ela numa perspectiva diferente. Eu vou na 883 e nós vamos olhando ela de longe, ouvindo o barulhão, olhando o ronco. Olha que coisa mais querida, coisa mais charmosa. Claro que eu tô falando da minha mulher, né? A moto também é linda. Ah, e olha só, como ela fica bacana na moto ali, cara. Ela é um pouco baixinha, né? Eu tenho 1,90 m, eu fico parecendo um Quasímodo, mas ela fica de boa ali. Ela tem os seus 1,60 m, sei lá quanto que ela tem. Mas ela fica bem bacana na moto, porque a moto é grande. Eu que realmente deixo ela parecendo menor. Gurizada, eu até ia andar um pouquinho mais com a Dani, mas como a gente achou um lugar aberto e hoje é feriado, não tem nada a ver com eu não querer que ela pilote a minha moto. Você nem é ciumento assim comigo ou com a moto? Eu sou ciumento com uma pessoa na vida. Quem? Momento almoço. A minha moto não gasta muito, mas eu comendo. Alimentados, fizemos uma pequena pausa aqui, gurizada, e vamos fazer aquele teste que todo mundo quer ver, que é o de top speed e por ordem de marcha. Então bora! E claro, gurizada, não dá pra fazer isso na cidade, então vamos pegar uma BRzinha aqui, vou dar uma esticadinha até um ponto seguro pra gente torcer o punho no máximo que dá, botar o ar-condicionado no 12, vambora! Bônus do vídeo, créditos Bonnet Wild, gurizada. Essa ponte aqui é a que leva de Pelotas a Rio Grande, é muito bonita, então eu vou deixar esse trechinho pra vocês curtirem a paisagem comigo. When I had a highway, when I feel the thunder, always for the tension, all the city gets away, don't you want this for the Aqui a galera escreve na ponte o nome da amada. Os caras se arriscam a vida pra escrever o nome da amada na ponte. Isso aqui foi escrito em 1900 e bolinha. A mulher deve estar fofando com outro agora. Que sacanagem. Eu acredito no amor. E agora, rapaziada, uma das partes mais esperadas do vídeo, claro, o top speed por ordem de marcha, tudo feito em ambiente controlado. Vou tentar, né? Porque na verdade tá um fluxo de carro um pouco grande aqui no ambiente controlado. Vem todo mundo fazer top speed pra cá, até caminhão hoje, ó. Mas vai dar tudo certo, vamos tentar. E vamos nessa, tá um pouco ventoso, mas vamos embora. Meu Deus, que isso? Nossa senhora. Tira que eu vou. Gurizada, eu botei só até a 4ª marcha. Ela tem 6, embora a marcha 6 ali seja só pra contenção, né? Seja só pra manter a velocidade. Ela é uma moto que não fica com muita força na 6ª marcha. Mas, cara, ela iria um pouquinho mais ali, mas tá vibrando demais. Tá assustador. Rapaziada, a primeira tentativa ali, a moto começou a se balançar, parecia uma vara verde. Que loucura, vou ver se não caiu nenhum parafuso, né? Harley, tem que ver. Tá tudinho no lugar. Mas rapaziada, tá se tremendo tudo, tá com Parkinson. Vou fazer mais uma tentativa. Vambora. Não dá, gurizada, tá impraticável, tá ventando muito a moto, tá tremendo demais. Eu acho que pegou uns 170, 175 ali na 4ª marcha, ela até iria um pouquinho mais,
Mas não dá, vamos lá no posto encontrar o pessoal lá, porque assim tá difícil. O que a gurizada falou aí pra mim que pode ser? Balanceamento. Pode ser balanceamento, né? Eu acho que é Cara, eu tava numa tremedeira, pensei que ia morrer, cara. Pois é. Amor, Hã? Harley. Hã? Harley, tremedeira? Mas eu já tinha botado velocidade boa nela, ela não tinha tremido tanto assim. Vibração do motor. Uma RR mesmo. É, que vocês andam de Big, né, cara? A Big não treme, não faz nada, né, cara? Olha só, os caras, os meninos fortes da brincadeira. Olha aí, ó. Tremedeira dos guri é Parkinson, frio. É, a moto dos guri não treme, né? Parkinson, é. É, frio. Frio. E trocar por uma Harley, não? Atualmente não. Talvez no futuro, quem sabe, né? Bem capaz, É, né? no futuro. Tá andando bem, né? Já pulasse essa fase, já foi pro mais conforto, não faz E a moça garupa? É. A moça garupa? É. E trocar por uma Harley bem dura, assim, pra andar atrás, assim, de uma Harley, assim, bem... Aquela Acho que que dá na não, nuca. né? Bem durinha, não? Não, acho que não. Não? Eu prefiro ficar com essa. Pois é, eu também era pra ter ouvido alguém dizer isso pra mim também. Então tá, gurizada, estamos aqui finalizando o review da nossa Street Bob Dyna. Espero que vocês tirem suas conclusões aí, não leve muito em consideração essa parte final do top speed aí, que eu até tentei fazer um top speed com ela ali, mas não deu certo, porque, cara, a moto tá se balançando demais. Até vou fazer uma calibração aqui, sei lá, eu vou fazer alguma coisa na roda da frente aqui. Se alguém souber o que pode ser também. E pode ter uma coisa, eu já bati 200 nessa moto, cara. Eu já bati 200 km por hora nessa moto. E só que ela tava sem os baús, eu não sei também, pode ser o baú, pode estar dando, também tá muito ventoso hoje, enfim, tá? Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas pra vocês, se vale ou não vale a pena. Pra mim, cara, vale a pena, uma das motos mais bacanas, mais divertidas da Harley Davidson aí, uma moto que anda no dia a dia, no trânsito, é uma moto que ela é de fácil acesso, não é muito cara, né, dentro das linhas ali, comparando com as linhas Softail. Então, é isso aí, gurizada. E já, de praxe, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou e também manda aí sugestões de motos para fazer review, estilo esse que a gente fez hoje aqui, porque a gente tem acesso a algumas motos diferentes aqui na região, então pode mandar, que a gente tem muito amigo para fortalecer aí, emprestando moto e tudo mais, e vamos fazer toda aquela bagunça com a moto dos outros também. Então é isso, gurizada, valeu, um beijo.